Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui tão somente na presença dEle para ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre a era de Laodiceia. Hoje pela manhã nós encerramos, melhor dizendo, perdoe, nós estamos dentro do resumo das 7 eras. Um resumo das 7 eras. Hoje pela manhã nós finalizamos a era de Laodiceia e entramos no resumo. Já passamos como que a primeira parte deste capítulo 10 deste livro, uma exposição das 7 eras. Então hoje pela manhã nós adentramos onde o profeta teve novamente falando alguns pontos que ele não tinha abarcado, mas muito necessário. Ele reforça, ele retraz novamente sobre a doutrina de Balaão, sobre aquele vermezinho que esta vinha do tempo final teria, que a igreja desse tempo final, a noiva, ela não estaria imune àquele vermezinho daquela doutrina de Balaão, não estaria imune. Embora nós saibamos que o eleito de Deus, ele não se perde. Ele pode acontecer o que for. Ele pode sair do caminho, mas se é um eleito, ele volta ao caminho. Não, Deus não quer que ninguém saia do caminho, mas por nossas escolhas, nós escolhemos muitas vezes, fazemos a escolha errada e saímos, e saímos do caminho. E Deus, ele vai e nos traz novamente ao caminho, porque quando Jesus Cristo disse que as ovelhas que o Pai tinha lhe dado, nenhuma se perderia, aquilo é sinal de onisciência, onipotência e onipresença. Ele disse: meu Pai é maior que todos, não há ninguém é maior do que meu Pai para poder arrebatar, ninguém vai arrebatar nas minhas mãos. Então acontece muitas vezes, pode acontecer, daquela semente, ela sair do caminho, mas depois ela retorna. Eu creio que era na mensagem Além da Cortina do Tempo, quando o profeta falou sobre aquela visão da noiva do último dia, ele disse que ela estava fora do compasso. Os últimos estavam fora do compasso. Foi quando ele bradou para que elas retomassem no compasso. Não a primeira que passou, a americana, a noiva americana que passou nos seus twists, rock and roll, não é dessa que eu estou falando. Mas novamente, quando acabou o desfile, ele estava em desespero. Se vocês vão lembrar, está Além da Cortina do Tempo. O profeta disse a noiva vai passar novamente. E quando ela passou, aí foi outra coisa. Era da forma que o profeta havia dito e esperava. Então foi assim que ela passou. Porém, os últimos ali que estava passando, eles estavam saindo do compasso. Então ele bradou para que eles voltassem no compasso. E nós sabemos que o compasso é a palavra. Diz que voltasse ao compasso, ao passo da palavra, Então que o Senhor possa nos ajudar a compreender estas coisas e entendermos o que realmente Deus está requerendo de cada um de nós. Amém? Nós vamos nos colocar de pé, vamos ler as Sagradas Escrituras. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, nos diz: como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha de tua nudez. E que unja os teus olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo
no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez neste dia, na Tua presença, com gratidão em nossos corações, ó Pai, por poder dedicar este primeiro dia da semana na Tua presença. Hoje, pela segunda vez aqui estamos, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz, aprender um pouco mais da Sua santa palavra, dentro deste estudo das 7 eras. E agora, finalizando este livro, ó Deus, este capítulo 10 deste livro, uma exposição, na qual tem por tema o resumo das 7 eras. Que o Teu Espírito Santo possa conceder aquilo que nós temos necessidade e entendermos, para que possamos nos evoluir na revelação da Tua santa palavra, Pai. Esta é a nossa oração, ó Pai, Tu possas perdoar os nossos erros, pecados que hajamos cometidos, Pai, seja por pensamentos, palavras ou ações, ó Deus bendito, e que nesta noite Tu derrame sobre todos nós aquilo que nós temos necessidade, Senhor. Esta é a nossa oração. Intercedemos pelos aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão doentes. Ó Deus bendito, que o Teu Espírito Santo possa visitar os seus corações. Muitas vezes aqueles que estão doentes sentimentalmente, às vezes, ó Deus bendito, isto é uma ferida, algo mais além do que nós podemos imaginar. São as hostes espirituais da maldade, ó Deus bendito, que tem atormentado os Teus filhos, tirado a paz. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa dar o refrigério que cada um dos Teus filhos necessitam, ó Pai. Vivemos em tempos difíceis, como nós lemos aqui, ó Pai, que esta era, a era de Laodiceia, que seria uma era neurótica. O mundo está dentro desta era. A era de Laodiceia é uma era neurótica. Mas sabemos que aqueles que estão dentro da era de Laodiceia já estão mortos. Não há mais oportunidade, ó Deus bendito, porque os Teus filhos Tu têm tirado. Assim como Cristo tem estado fora, os Teus filhos também têm estado fora da era de Laodiceia. Ó Deus bendito, esta é a nossa oração e a nossa intercessão por cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos, ó Pai, receba toda adoração e todo louvor, pois viemos aqui para poder Te adorar, bendizer o Teu santo e poderoso nome, abençoando a cada ajuntamento dos Teus filhos que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós ouvir de Ti aquilo que cada um tenha a necessidade, Deus. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos e Te agradecemos todas essas bênçãos. Amém e amém. Podeis assentar? Eu sou o sangue, sou feito do sangue. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, cantar a Ele, pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele merece a sua adoração. Desceu de sua glória, habitar entre nós. O Rei se tornou um servo e padeceu em meu lugar. A dívida que o homem não podia pagar, a crueldade do pecado custou a sua vida. Cordeiro Santo de Deus, és Emanuel, verteu seu sangue na cruz para me resgatar, e através de Jesus hoje tenho a vida eterna. Sou feito do sangue, eu sou do sangue. Glória a Deus. Sou de uma linhagem inadulterada,
Eu sou do sangue. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, ó Pai. Como agradecidos estamos por entender esta revelação, por entender onde está o trono de intercessão, trono da propiciação, ó Pai, onde dali mana a misericórdia. Aleluia, Jesus. Dívida que o homem não podia pagar. crueldade do pecado Custou a sua vida. Cordeiro Santo de Deus, és Emanuel, verteu seu sangue na cruz para me resgatar. E através de Jesus hoje tenho a vida eterna. Sou feito do sangue. Eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Sou feito do sangue. Eu sou do sangue. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Sou feito do sangue. Eu sou do sangue. Sou de uma linhagem inadulterada, pura e real. Sou feito do sangue. Eu sou do sangue. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Fui comprado por um preço no Calvário, pelo sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Convidar a irmã Alda para louvar ao Senhor. Grande é o nosso gozo de sermos um povo por Deus escolhido. Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a vida de diz. Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Este é o motivo da nossa alegria,
Este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Era dos pedidos, Jesus nos achou. Na cruz comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar, onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, nós somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestades, era a nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria. Este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou. Na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria. Este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou. Na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Nós estamos falando sobre o resumo das 7 eras. E uma das coisas que o profeta resolveu trazer novamente foi falar sobre o balaamismo, uma doutrina demoníaca que adentrou na primeira era, tomando força através da segunda e terceira era, que implantando-se uma hierarquia, na terceira era foi implementada uma hierarquia, que foi os títulos. Hoje pela manhã o profeta nos disse que, eu vou ler aqui novamente, que um bispo, que era tido como um esteio do corpo local, um bispo seria uma pessoa bem posicionada na revelação. Eu posso dizer, né, como aquela mensagem, o bom pastor, o profeta diz, como é bom quando você pode encontrar um cristão igual aquele velho carvalho, aquela árvore carvalho, que quando vem a tempestade ela até se move, mas quando ela se move é para a sua raiz se aprofundar mais, né? Ele diz, como é bom quando você pode estar naquele momento de tempestade, momento de prova, dificuldade, você poder recostar, né, tomar um abrigo com um verdadeiro cristão assim alicerçado, né? Não é que ele não sofra com as tempestades, os problemas, ele sofre, mas ele está bem enraizado, não há nada que vai tombar ele, né? Então isso nós podemos ter como um bispo, né? Mas o profeta diz que eles começaram a ter esses homens como uma estima maior, fazer uma acepção maior. Então, a partir do momento que começaram a honrar esses homens, o diabo logo colocou no coração deles que eles não só deveriam ser daquela forma ali no corpo local, mas que eles teriam que tomar isto em uma proporção muito maior.
Quer dizer, já começara a ser um bispo sobre vários lugares. Ser uma pessoa de renome, de boa posição, estar ali não só naquele corpo local. E o profeta nos fala sobre isso. Então, a partir daí começou a hierarquia. Como nós falamos hoje pela manhã, no catolicismo tem o padre e vem o arcebispo. Eu não sei como que é a cronologia das suas patentes, mas vão subindo, né? Desde o coroinha vai subindo até do padre, depois o outro, e o arcebispo, e dá para chegar no papa. O último é o papa. E às vezes as pessoas dizem assim, mas quando o profeta estava falando de bispo, estava falando sobre só no catolicismo romano. Não. No sistema hoje pentecostal falido, sistema religioso, eles têm essas hierarquias também. E hoje pela manhã eu estava explicando que tem um pastor local e depois tem um pastor da cidade, presidente da cidade, que ele já domina os pastores daquela cidade. E depois daquela cidade, aí vem o pastor estadual, o presidente estadual, que domina os presidentes das cidades. E depois vem o presidente nacional, eu estou dizendo o presidente da igreja, e o presidente nacional que domina os presidentes estaduais. Então tudo vem dali. São hierarquias, nicolaítismo. E não estamos muito longe disso, porque infelizmente dentro do povo crente, da mensagem, existe essas hierarquias. Eu falei hoje pela manhã sobre isso. Existe. Aí eles têm tomado isso. Por que que existe? Às vezes a pessoa diz, mas não estão com a verdade, não têm recebido a mensagem do profeta? Mas por que eles têm aceitado esse tipo de coisa? Aqui o profeta, no resumo das 7 eras, ele fala, mas ele está trazendo isso lá da terceira era. Ele nos falou lá na terceira era, que não estaríamos livres. E aqui no resumo das 7 eras, ele retrata isso novamente. Reafirmando sobre isso. Né? E ele diz assim, vou ler aqui na página 334, o último parágrafo, para que nós possamos entender. Diz assim, a terceira era revelou pelo Espírito de profecia que a igreja mundana adotaria o nicolaítismo como uma doutrina. A separação entre o clero e os leigos cresceu desde a verdade bíblica de anciãos, pastores de rebanhos locais, guiando o rebanho pela palavra, até as obras dos nicolaítas, em que o clero se organizou em níveis hierárquicos, aquelas posições, aquelas patentes, um sobre o outro, cuja fórmula não escriturística. Qualquer pessoa que venha dizer que isto não tem que ter na estrutura da palavra, é mentira. Deus não colocou um líder no nosso país para daquele líder comandar os outros pastores, é mentira. Isso é um sistema nicolaíta querendo introduzir na cabeça das pessoas. E por muito tempo, muitos crentes da mensagem criam nisso. Então, precisamos colocar isso em ordem. Não estamos atacando a ninguém, não estamos aqui falando nada. Você vai ver o que o profeta vai falar aqui. Eu não sou contra as pessoas, estou contra o espírito que as pessoas introduzem nas outras para colocar domínio sobre elas. Então veja, ele diz assim, concedendo ao clero, vou voltar aqui em cima, até as obras dos nicolaítas, em que o clero se organizou em níveis hierárquicos, um sobre o outro, cuja fórmula não escriturística, então evoluiu para um sacerdócio que colocou o clero entre o homem e Deus, concedendo ao clero certos direitos e sempre negando aos leigos seus direitos dados por Deus. Isto foi usurpação. Irmãos, isto é tão terrível, que às vezes de uma forma muito sucinta, eu presenciei pessoas, se você não discordasse de mim aqui, do ministério local, você escrevia uma carta lá para a central para reclamar.
presidente da central ia lá responder numa escola dominical, dizendo: estão reclamando aqui. Vocês não viram isso, mas eu vi, eu presenciei. Vocês estão me entendendo? O profeta disse que na igreja local não existe uma autoridade maior do que o pastor. Mas para tomar as decisões, o pastor tem um voto só. A vontade do pastor não pode imperar. É feita uma reunião com a igreja e tomadas as decisões entre a igreja. Não do outro lugar que tem que resolver o problema. É aqui o corpo local que tem que se reunir e resolver a questão. Mas as pessoas, é colocado na mente das pessoas que tem que seguir esse padrão denominacional. E quando se toma esse padrão denominacional, o que acontece? Deus sai fora. Porque a morte entra. A morte entra. Então não só resta a morte. Então veja. Até as obras dos Nicolaitas, em que o clero organizou em níveis hierárquicos, um sobre o outro, cuja fórmula não é escriturística, então evoluiu para um sacerdócio que colocou o clero entre o homem e Deus, concedendo ao clero certos direitos e sempre negando aos leigos seus direitos dados por Deus. Isso foi usurpação. Nesta era, tornou-se uma doutrina, foi estabelecida na igreja como a assegurada palavra de Deus, a qual na verdade não era. Então foi assegurado como palavra que todos tinham que obedecer a certa liderança e que nenhum trabalho tinha que ser através da lei. Aí o profeta está dizendo: isso é inescriturístico. A qual na verdade não era, foi colocado como é de Deus. Mas o clero o chamou de palavra de Deus e portanto a doutrina foi anticristã. Devido ao governo humano ser pura e simples política, porque é política, e a política se ganha com acordos, e é assim. É assim é movida a política, através de acordos. A igreja envolveu-se na política. Esse envolvimento foi bem recebido por um imperador ditador, que uniu a política da igreja com a política estatal, e pela força estabeleceu a falsa igreja, a religião falsa de Satanás, como a religião verdadeira. E através de vários decretos de diferentes imperadores, encontramos a falsa igreja, com o poder estatal destruindo a verdadeira vinha, ainda mais avidamente. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava exatamente imune a esta doutrina. Aqui, página 335, segundo parágrafo. É triste dizer que a verdadeira vinha não estava exatamente imune a esta doutrina. Com isto, não quero dizer que a verdadeira vinha tenha alguma vez estabelecido as ideias nicolaítas como doutrina. Longe disso. Porém, aquele vermezinho de morte continuou sugando a verdadeira vinha, esperando que ela caísse. Mesmo dentro da verdadeira igreja, homens que Deus chamara como bispos estavam considerando que esse título significava um pouco mais do que simplesmente uma responsabilidade local. Não existia o claro entendimento de Paulo na igreja neste tempo, porque Paulo dissera: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Não importava que autoridade Paulo tinha, ele mantinha as pessoas olhando para Deus, de quem vem toda a autoridade. Aleluia. Mas o clero estava sempre olhando para a liderança divina, mais a humana. E assim, ao dar honra onde a honra não era devida, encontramos que a verdadeira igreja foi manchada pelo humanismo. Humanismo. Com o nicolaítismo estabelecido, sucessão apostólica,
ministros nomeados, pastores eleitos por votação e etc. Faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao balaanismo. O segundo passo para as profundezas de Satanás já estava em pleno progresso. Eu vi um ditado, e esse ditado é bem verdade. E essa semana eu estava conversando com um pastor denominacional, e eu disse isso. Há muitos chamado pastor, mas há poucos pastores chamados. Qual é a diferença? Aqueles que gostam de ser chamados de pastor, que ele busca um título, foi nomeado, mas nunca teve um dom, nunca teve um ministério para aquilo. Ele foi nomeado. Eu conheço assim, homens que foram colocados as mãos, imposto as mãos, por um presbitério. Vários pastores impuseram as mãos, colocava ele na igreja e destruía as pessoas, tirava dali, colocava em outro lugar, destruía, tirava, colocava em outro lugar, destruía. Aí ele é pastor, porque nós colocamos as mãos, e mãos de homem faz pastor? Mãos de homens faz pastor? O profeta disse que escrituristicamente a imposição das mãos do presbitério é algo que já é confirmado pelo Espírito Santo. E o que confirma um ministério pastoral? Qual é a confirmação? É o chamado, é o amor pelas almas, é a forma. Um pastor não é um exímio evangelista, um pastor não é um exímio mestre. O pastor é para pastorear. Para isso existe o quíntuplo de Efésios, cada um na sua posição. O problema se dá quando um evangelista pensa que ele pode ser pastor. Aí quando vai entregar almas na mão dele, ele destrói, porque não tem um peso do ministério pastoral. É completamente diferente de um evangelista. E o profeta vem e nos narra sobre isso. Cada um deve reconhecer as posições de cada um. Então vejam, pastores eleitos por votação e etc. Faltava apenas um passo para a falsa igreja dar início ao balaanismo. O segundo passo para a profundeza de Satanás já estava em pleno progresso. Esse segundo passo foi a doutrina de Balaão, descrita em Apocalipse 2,14, na qual Balaão ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel através de uma reunião conjunta. Ali, os convidados fariam mais duas coisas contrárias à palavra de Deus. Você recordará que Balaque precisava da ajuda para conservar o seu reino. Ele apelou para a figura espiritual mais influente de seu dia, Balaão. Balaão deu o conselho que lançou e destruiu Israel. Foi, em primeiro lugar, a sugestão para que todos eles se reunissem, discutissem as coisas e comessem juntos e aplainassem as coisas. Afinal de contas, compreender um ao outro serve para muito. Uma vez conseguido isto, pode-se avançar daí. O próximo passo seria adorar juntos. E, obviamente, uma pequena pressão do anfitrião geralmente faz os convidados irem um pouco além do que pretendem. Que mal há ter companheirismo? Preste bem atenção nisso. A queda daquelas pessoas ali, na festa de Baal Peor, que foi uma adoração que eles fizeram, junto, que mal tem? Balaque, o reinado de Balaque era da descendência de Abraão. Diz, não, vamos aqui festejar juntos, fazer nossa festa juntos. E o profeta disse que quando eles começaram, aquelas dançarinas dançando seus rock and roll, seus twisting, eles caíram em adultério. Não todo Israel, mas aqueles que tinham tendência àquilo. Então preste atenção, nem todo Israel, mas havia aqueles que tinham tendência ao ecumenismo. Preste atenção nesse nome, ecumenismo.
Tem pessoas que têm tendência ao ecumenismo. E este é o problema. Você pensa que não há problema de ter um companheirismo, mas de repente você caiu. O próximo passo, olha só, seria adorar juntos. E obviamente uma pequena pressão do anfitrião geralmente faz os convidados irem um pouco além do que pretendem. Ora, isso não aconteceu somente lá no passado com a igreja de Deus, do Velho Testamento, mas aconteceu com a igreja do Novo Testamento, porque houve um imperador que, como Balaque, precisava de ajuda para assegurar o seu reino. Assim, Constantino convidou os cristãos nominais. Reuniram-se a convite de Constantino. Os verdadeiros cristãos não tinham nada menos que ir até o encontro. Os verdadeiros cristãos não tinham nada mesmo que ir até o encontro. Apesar de tudo que Constantino pôde fazer para unir a todos eles, os verdadeiros crentes reconheceram que estavam fora de lugar e se retiraram. Mas aqueles que ficaram, Constantino deu do tesouro estatal, juntamente com a força política e física, as pessoas foram apresentadas à adoração de ídolos e ao espiritismo, porque estátuas com nomes de santos foram colocadas nos edifícios e as pessoas ensinadas a comungar com os mortos, ou orar aos santos, o que é nada mais, nada menos que espiritismo. Em lugar do alimento que o homem verdadeiramente precisa, ou seja, a palavra de Deus, foi-lhe dado credos, dogmas e rituais, os quais também faziam cumprir através do Estado. E sobretudo foi-lhes dado 3 deuses, com o tríplice nome composto do único Deus verdadeiro. E o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, deu lugar ao batismo pagão de 3 títulos. Os verdadeiros crentes não deveriam ter ido lá. Eles já tinham perdido muita verdade. E agora também perderiam a compreensão da divindade e seriam privados do nome em troca de títulos no batismo nas águas. Agora observe esta doutrina de Balaão muito atenciosamente. Note, sobretudo, que é a manobra deliberada de um clero corrupto para vincular as pessoas a eles, conduzindo-as deliberadamente para dentro do pecado da incredulidade. A doutrina nicolaíta foi a corrupção do clero, quando buscaram poder político entre si mesmos, enquanto o balaanismo significa a sujeição das pessoas ao seu sistema de credo e adoração, a fim de dominá-las. Agora, observe isso atenciosamente. O que foi que vinculou as pessoas à igreja nominal e assim as destruiu? O que foi que vinculou as pessoas, unir? O que foi que vinculou as pessoas à igreja nominal e assim as destruiu? Foram credos e dogmas transformados em princípios da igreja. Foi a doutrina da igreja católica romana. Não lhes foi dado o verdadeiro alimento, a palavra. Foi-lhes dado o alimento que precedia da adoração de ídolos, o paganismo babilônico envolto numa terminologia cristã. E esse mesmíssimo espírito e doutrina estão bem no meio de todos os protestantes e chama-se denominação. Nicolaitismo significa organização, humanizando a liderança da igreja e assim depondo o espírito. Balaanismo significa denominacionalismo, o qual toma o manual eclesiástico em vez da Bíblia. E nesta hora mesmo, muitos do povo de Deus estão presos na armadilha do denominacionalismo. E Deus
está clamando a eles: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Percebe-se que eles são ignorantes, mas se o arrebatamento acontecesse neste momento, a ignorância não serviria como tribunal de apelação contra o juízo de Deus por estarem na classe errada. Eita! O fato do clero se organizar hierarquicamente com um nível sobre o outro, até finalmente serem encabeçados por um presidente, é uma manifestação do espírito anticristão. Independente de quão maravilhoso e necessário possa parecer, nada mais é do que o raciocínio humano tomando o lugar da palavra, e qualquer pessoa que esteja nas denominações organizadas está bem no meio do sistema anticristão. Agora, deixe-me dizer isso para deixar bem claro: eu não sou contra as pessoas, eu sou contra o sistema. É o sistema, irmãos, que é a desgraça de toda coisa. As pessoas entram num sistema ao ponto de colocar nome, CNPJ, tudo igual. Quer dizer, o CNPJ não consegue ser igual, mas nome, estatuto, é tudo igual. É uma organização. Tudo é uma organização. Denominação. Há uma diferença muito grande, eu disse isso esse tempo atrás, de igreja nos Estados Unidos para igreja no Brasil. Há uma diferença. Os documentos são diferentes. Nas eras que nós lemos, o que vai acontecer as igrejas registraram como igrejas? Nós lemos aqui. Isto. E as pessoas vão adentrando naquilo e não sabem. Mas por quê? Porque o outro fez. Está cheio disso, de Maria vai com as outras, né? Ah, porque o outro fez, eu tenho que fazer. Porque o outro fez, eu tenho que fazer. Aí, não, mas como é que faz? Não, vamos fazer um concílio e aí decidir o que tem que ser feito. Ó, o concílio tem que ser feito desta forma. E dali é ditado as regras. E dali começa o sistema. Dali introduz o sistema. Com a união do Estado e da Igreja, estava preparado o terreno para a tenebrosa Idade Média. E realmente, por cerca de 1000 anos, a igreja entrou na profundeza da escuridão, conhecendo as profundezas de Satanás. Entrou. Porque nós hoje pela manhã, ontem, quando nós falamos sobre as fases da lua, do eclipse, né? O profeta diz, veio, foi escurecendo. Depois veio um pouquinho de luz, mas depois escureceu completamente. As fases da lua. E ela escureceu completamente quando o Papa pisou em Jerusalém. Então veja, entrou nas profundezas da escuridão, conhecendo as profundezas de Satanás. Quando qualquer povo religioso, presta atenção, abraça tanto o nicolaítismo como o balaamismo, e tem o poder político, financeiro e físico para apoiá-lo, há uma só direção que pode seguir. Essa direção é para dentro da doutrina de Jezabel. Ora, por que dizemos isto? Porque como mostramos no estudo, na quarta era, Jezabel era uma Sidônia, a filha de Etbaal, que era rei sacerdote de Astarte. Ele era um assassino. Essa mulher casou-se com Acabe, rei de Israel, por conveniência política. Ela então assumiu o comando da religião do povo e matou os levitas. Erigiu templos nos quais ela levou o povo a adorar Astarte, Vênus, e Baal, Deus Sol. Ela formulou o ensinamento e fez seus sacerdotes ensinarem-no. E eles, por sua vez, fizeram o povo aceitá-lo. Aí você pode ver exatamente o que a igreja nominal foi na Idade Média. Eles deixaram completamente a palavra de Deus, com exceção dos nomes e títulos da divindade e de alguns princípios escriturísticos. Eles torceram o que extraíram da Bíblia, mudando seu significado, seu colégio de bispo e etc.
escreveu vastos tratados. Seus papas declararam-se infalíveis e disseram que recebiam revelação de Deus e falavam como Deus ao povo. Tudo isto era ensinado aos sacerdotes que faziam o povo crer pelo medo. Discordar significava morte ou excomunhão. Excomunhão é mandar embora, expulsar. Excomunhão. O que podia ser pior do que a morte? Agora, foi a igreja com a voz assegurada que assumiu o comando. E com poder desenfreado bebeu o sangue dos mártires, até que os verdadeiros cristãos fossem quase exterminados e restasse quase nenhuma palavra e pouca manifestação do Espírito Santo. Mas a verdadeira vinha lutou e sobreviveu. Deus foi fiel ao pequeno rebanho, e apesar do que Roma podia fazer aos seus corpos, Roma não podia matar o espírito dentro deles. E a luz da verdade continuou a brilhar, aleluia, sustentada pelo Espírito Santo e poder. Glória a Deus. Este é um bom lugar para fazer uma observação esclarecedora. Veja, as obras e as doutrinas dos nicolaítas, a doutrina de Balaão e o ensinamento da falsa profetisa Jezabel não constituem três espíritos ou formam três princípios espirituais. Esses três são apenas as diferentes manifestações do mesmo Espírito enquanto avança da profundeza em profundeza. Tudo isso é simplesmente o espírito de organização anticristão em três estágios diferentes. Uma vez que o clero separou-se e organizou-se, ele oprimiu o povo, conduzindo-o e vinculando-o à organização também. Esta organização estava baseada nos credos e dogmas que eles ensinavam ao povo em lugar da pura palavra de Deus. Ao ritual e à cerimônia foi dada uma parte sempre crescente na adoração. E logo esse sistema inteiro era um poder diabólico e militante que fez o máximo para controlar tudo através da persuasão, do discurso ou da força literal. Ele recebeu sua energia de suas próprias profecias falsas e não da palavra de Deus. Era agora completamente anticristão, embora viesse em nome de Cristo. Após o que parecia um tempo interminável no qual a verdade certamente teria de morrer, os homens começaram a protestar contra a vilania da Igreja Católica Romana, porque por nenhum esforço de imaginação Deus podia estar em tal ensinamento e em tal conduta. Esses protestos ou foram desconsiderados e morreram por não conseguirem despertar atenção, ou foram reprimidos por Roma. Mas então, Deus, em sua graça soberana, enviou um mensageiro chamado Martinho Lutero para começar uma reforma. Ele operou num clima em que tanta corda foi dada à Igreja Católica Romana que ela estava a ponto de se enforcar. Assim, quando Lutero pregou a justificação pela fé, a verdadeira vinha pela primeira vez em muitos séculos, começou a crescer generosamente, como a igreja nominal tinha usado o poder estatal para apoiá-la. Agora, o poder estatal começava a refluir contra ela. E é aí onde Lutero cometeu o seu erro. E os verdadeiros crentes cometeram o seu erro. Eles permitiram que o Estado os subsidiasse. Desse modo, esta era não deslanchou muito na palavra. Graças a Deus que ela foi até onde foi. Mas porque se apoiou em grande parte no poder político, esta era terminou na organização. E este mesmo grupo, na geração de Lutero, se havia desprendido da falsa vinha, agora voltava para se tornar uma filha da prostituta. Porque entrou diretamente ao nicolaítismo e no balaanismo. Esta era teve dezenas de facções dentro de si. E para provar quão longe estavam da verdadeira semente, deve-se simplesmente ler a história e ver como perseguiam umas às outras, mesmo até a morte. Em alguns casos, porém, havia algumas pessoas entre elas, assim como sempre há em cada era. Hoje, só que na nossa cidade, tem duas igrejas luteranas.
Tem uma igreja luterana evangélica e tem uma igreja luterana apostólica. Aqui na nossa cidade. Voltaram para a mesma coisa que Lutero lutou para tirar eles lá. Não hoje, lá mesmo. Antes de findar a era, eles já se denominaram novamente. Alegramo-nos nesta era por este fato. A reforma começara. Não foi uma ressurreição, porém uma reforma. Tampouco foi uma restauração. Mas o grão de trigo que morrera em Niceia e apodrecera na tenebrosa Idade Média, agora lançava um broto de verdade, significando que em alguma data futura, no fim da era de Laodiceia, um pouco antes que Jesus viesse, a igreja voltaria a ser novamente uma noiva semente de trigo, enquanto o joio seria ceifado e queimado no lago de fogo. Aleluia. Ela teria que voltar. Vê? A reforma começara, não foi uma ressurreição, porém uma reforma. Tampouco foi uma restauração, mas o grão de trigo que morrera em Niceia e apodrecera na tenebrosa Idade Média, agora lançava um broto de verdade, significando que em alguma data futura, no fim da era de Laodiceia, um pouco antes que Jesus viesse, a igreja voltaria a ser novamente uma noiva semente de trigo, enquanto o joio seria ceifado e queimado no lago de fogo. E aonde começou isso? A restauração se deu na era de Laodiceia com a vida do mensageiro. O mensageiro vem sempre no final de cada era. Amém? Já se passou 56, se não me falha a memória, 56 anos da partida do profeta. O ano passado se fechou 117 anos. Hã? Desde 65? Dá 58. 58 anos se passou desde a partida do profeta. O profeta vem no final da era. A era não terminou ainda? Dobrou o tempo da era, dobrou, se ele vem no final, mas já dobrou o tempo. As pessoas não param para fazer as contas. Aí continuam dizendo, não, Jesus não veio, não, na era, estamos aí, na era de Laodiceia. Eles não param para fazer esses cálculos. Não olham nas promessas feitas. Então veja aqui. Mas o grão de trigo que morrera em Niceia e apodrecera na tenebrosa Idade Média, agora lançava um broto de verdade, significando que em alguma data futura, no fim da era de Laodiceia, um pouco antes que Jesus viesse, a igreja voltaria a ser novamente uma noiva semente de trigo, enquanto o joio seria ceifado e queimado no lago de fogo. E isso se deu antes de findar a era, com a vinda de 63. Então, veja só, desde que a quinta era trouxe uma grande disseminação da palavra através da imprensa, a sexta era foi sagaz em tirar vantagem disto. Esta era foi a segunda etapa da restauração e, como afirmamos anteriormente, foi a era da borla. O ensino abundava. Esta foi a era de homens intelectuais que amavam a Deus e o serviam. Os missionários abundavam a palavra, os missionários abundavam e a palavra espalhou-se pelo mundo. Foi uma era de amor fraternal, foi a era da porta aberta, foi a última era de longa duração, e após ela viria a era de Laodiceia, que seria uma era curta. Seria uma era curta. Nesse livro, Uma Exposição de 7 Eras, o profeta falou 3 vezes que Laodiceia seria uma era curta. Aqui ele fala seria uma era curta, mas nas outras duas, eu separei aqui. Eu disse para vocês, nós vamos deter um pouquinho aqui, ó. Ele diz, na página 267, a era da porta aberta, é a era de Filadélfia.
a era de Filadélfia. Ele diz assim: a fim de compreender a riqueza, o significado envolvido em eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, devemos agora recordar o que foi dito acerca de cada era, estendendo-se para dentro de uma outra era. Há uma sobreposição, uma fusão ou um desvanecimento de uma com a introdução gradual da outra. Em vez de um final abrupto e um começo bem definido, esta era em particular flui para dentro da era seguinte. E não somente esta era transborda para dentro da última era, mas a última era é, em muitos aspectos, simplesmente uma continuação da sexta era. A sétima era, uma era muito curta. Está aqui. Não existe, não. O irmão Jorge está conferindo ali. Entre parênteses. Uma era muito curta, reúne em si mesma para uma obra rápida todo o mal de cada era e, todavia, toda a realidade do Pentecostes. Página 267. Depois aqui mais na frente, já dentro da era de Laodiceia, o profeta fala-nos na página 291, na parte do o mensageiro. Ali ele falou uma era muito curta. Lá, na resumo, ele diz uma era curta. Então vamos à terceira. O profeta diz na mensagem a testemunha de uma verdadeira testemunha, que é necessário 2 ou 3 testemunhas para que aquilo fique confirmado. Vamos aqui, na página 291, o tema o mensageiro. No segundo parágrafo ali, ele diz assim, no busca é o parágrafo 19. Porque no busca, aquele aplicativo, você tem os parágrafos. Aqui no livro de uma exposição não tem parágrafos, da gravação da voz de Deus, mas no busca tem. E no busca é o parágrafo 19. Eu não coloquei o parágrafo da outra, da era de Filadélfia. Mas ele diz assim, agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Muito curta. Mas já ultrapassamos a era de Éfeso em tempo. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem de estar aqui agora. Então, 3 testemunhas. Mas vamos aqui também. Mensagem, a revelação de Jesus Cristo, que eu citei pela manhã, é essa aqui da revelação de Jesus Cristo. Tem um extrato dessa mensagem aqui no livro, mas esta parte que eu vou ler aqui não está aqui no livro, uma exposição. Na página parágrafo 63, esta mensagem, o profeta pregou em 4 de dezembro de 1960. 4 de dezembro de 1960. Ele diz assim, parágrafo 63. Possas durante esta reunião fazer que homens e mulheres se firmem novamente, que tu levantes os que falam línguas, intérpretes de línguas, que tu levantes dons de profecia, levantes pregadores, pastores, evangelistas, assim por diante, para que a igreja seja edificada. Levantes missionários para irem ao campo além e trazer este glorioso evangelho, onde quer que a palavra vá, que ela caia em boa terra, produzindo 100 por 1, porque cremos que estamos no final da era, a consumação está perto. Quarta coisa, aqui ele está falando no final da era, em 1960,
1960, 4 de dezembro de 1960. Parágrafo 63. Nessa mesma mensagem, ele diz aqui, ó, porque cremos que estamos. Já nessa mesma mensagem, no parágrafo 394, quando nós paramos assim, quem que falava pela boca do profeta? Então nós vamos encontrar, muitas vezes, o profeta, ó, eu quero que vocês compreendam o que eu vou dizer. Quando o profeta disse que a evidência do batismo do Espírito Santo era ter o amor, não era o Espírito Santo falando por ele. Correto? Porque o Espírito Santo não corrige ele mesmo. Porque o Espírito Santo não erra. Estão entendendo? Vocês lembram disso? O profeta diz, ó, porque eu, olhando pela Bíblia, eu não vi nada maior do que o amor, porque Paulo disse que eu poderia vender todos os meus bens e dar aos pobres, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Então ele diz, eu creio, numa pergunta e resposta, qual é a evidência de ter o batismo do Espírito Santo? Ele diz, eu vejo que é o amor. Foi quando o anjo veio e repreendeu ele, disse, não, William Branham, não é o amor. A evidência de ter o batismo do Espírito Santo é crer na mensagem do dia em que você está vivendo. Amém? Agora eu vou te fazer outra pergunta. Quando o profeta disse aqui, estava dizendo, a era terminou, pondo-nos a lá de Jesus. Mas quando perguntaram para ele em 1964, pergunta e resposta número 3, irmão Branco, o senhor disse que a era de Laodiceia terminou? O que ele respondeu? Eu não disse isso. Agora, quem disse? Vocês estão me entendendo? Eu não disse isso. Mas quando nós pegamos a mensagem, ele falou. Mas não foi ele falando, irmãos. Então precisamos entender. Precisamos entender que no profeta havia a manifestação de Deus. Ele subia no púlpito muitas vezes, ele começava a contar uma história e tal, até quando ele dizia assim, agora ele está aqui. E dali ele seguia, e dali ele entrava em transe. Muitas vezes ele tinha que ele mesmo olhar o que ele tinha dito, porque ele não dava-se conta do que ele tinha falado. Porque não era ele. Ah, você está dizendo que ele disse, vocês não estão se alimentando de um homem. Amém? Ele diz, eu sou apenas um que quando ele se aproxima, pode usar para falar. Mas vocês não estão se alimentando de um homem, vocês estão se alimentando do Filho do Homem. Então aqui, no 294, ali no 63, ele diz, porque cremos que estamos no final da era. Já no 294, da mesma mensagem, de 1960, 4 de dezembro de 1960, ele diz assim, ó, vamos ler todo o parágrafo. Disse como Lutero faria, 394, disse como Lutero faria, como Wesley faria, como esta denominação pentecostal entrará numa condição morna de Laodiceia. Então a era pentecostal é uma era de Laodiceia, não é uma era diferente. Nós vimos isso. Como esta denominação pentecostal entrará numa condição morna de Laodiceia, porém, no meio disto, ele tiraria o povo. Amém. Certo? Exato. Nós estamos no fim. Oh, estou tão contente. Oh, como eu tenho visto, eu próprio me desfazendo, e olho os meus amigos e coisas tais, e vejo o mundo, e o caos em que está, e então penso que a vinda do Senhor está se aproximando tanto. Nós estamos no final da era. 60. 4 de dezembro de 1960, ele disse que estava no final. Como? Já passou, nós estamos em 2020, então dá o quê? Dá mais 60 anos? Mais de 60 anos? Quando ele pregou isso aqui? 64, né? Não, ele pregou em 1960 isso aqui. 1960, nós estamos em 2024, então passou 64 anos. Quase que dobrou a era, e a era não acabou ainda.
Nós estamos no final da era. Então agora nós entendemos que o final da era, quando que foi o final da era? Quando que ela findou? Tem um culto aí, 3 cultos. Quando finda-se a era de Laodiceia? Volte lá, para vocês poderem compreender isso. Além disso, irmãos, nós temos mensagem de 54, ele falando que nós estávamos no final da era. Sabiam disso? 54. Vou ler aqui para vocês. Olha aqui. Mensagem, o selo de Deus. Parágrafo 56, o selo de Deus, 14 de maio de 1954. Tradução, a gravação de voz de Deus. Parágrafo 56. Então nós retornamos novamente e descobrimos como todos os mormons estão por aqui, no final da era, neste lado. Como que isto tudo se esfria, exatamente como aconteceu sobre os judeus. Assim está acontecendo sobre os gentios, esfriando à medida que está indo nessa direção. A sombra obscurecendo. Aí no parágrafo 300 da mesma mensagem, ele diz: tu disseste, se vós tivesseis conhecido Moisés, vós teria conhecido o meu dia. Aleluia! Assim é hoje, Senhor. O irmão Branham bate no púlpito 3 vezes. Eles veem todo tipo de sinal, de guerras, distúrbios e tudo. Permite que eles virem as páginas das velhas e queridas Bíblia e veja onde o marco miliário está. Estamos no final da era. Em 54 ele falou isso. Querem mais citação? Quantas citações vamos precisar para entendermos que a era de Laodiceia se findou? Vem a revelação de Jesus Cristo, 63, parágrafo 394. Depois vem Apocalipse, Micaías, o profeta. Mas aqui, as 70 semanas de Daniel, de 61, no parágrafo 144, ele diz: cada mensageiro vem ao final da era. Então, quando o profeta veio, ele já veio no final da era de Laodiceia. Está na mensagem, nós temos que crer na totalidade da palavra, não podemos crer em parte da palavra. Como que ele veio no final? A era, ele partiu, a era continuou, já dobrou de tempo. Então ele não veio no final, ele viria no meio. Isso foi no parágrafo 144. Depois, no 163, ele diz: estamos no final da era, pronto para o rapto. O rapto vem e a igreja se irá quando a pedra que foi cortada está pronta para vir. E quando vier, termina com a era gentia. Que Deus possa nos ajudar a compreender todas estas coisas. Então, vou só retornar aqui, esse último parágrafo da página 339, onde vamos nos deter aí. Diz assim: desde que a quinta era trouxe uma grande disseminação da palavra através da imprensa, a sexta era foi sagaz em tirar vantagem disto. Esta era foi a segunda etapa da restauração, e como afirmamos anteriormente, foi a era da borla. Foi Lutero, justificação; Wesley, santificação; e Laodiceia, batismo com o Espírito Santo. Então veja, esta foi a segunda etapa da restauração, a sexta era. E como afirmamos anteriormente, foi a era da borla. O ensino abundava. Esta foi a era de homens intelectuais que amavam a Deus e o serviam. Os missionários abundavam e a palavra espalhou-se pelo mundo. Foi uma era de amor fraternal. Foi a era da porta aberta. Foi a última era de longa duração.
E após ela viria a era de Laodiceia, que seria uma era curta. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Feche os teus olhos neste momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela porção da tua palavra dada-nos nesta noite. Nós te agradecemos, ó Pai, por poder ver isto, estar tão claro diante de nossos olhos. E muitos ainda trupicam nisto, não conseguem entender o que o profeta estava falando. Nós não somos revelador da palavra, nós somos repetidores. Nós apenas lemos aquilo que tu já deixaste para nós, expresso aqui, impresso aqui neste livro, nos livros, ou ouvimos através do áudio. Ó Deus bendito, nós te agradecemos, pois aquilo que tu disseste, ó Pai, que o alimento teria que ser estocado, que ser armazenado, esse alimento foi armazenado. E através deste armazenamento hoje, nós podemos ler e toda vez que tivermos dúvidas, vamos a ele novamente. Tu disseste através do teu profeta, se tiver alguma dúvida, volte a fita, leia novamente, busque lá. E ó Deus bendito, se este áudio, se esta pregação aqui, através deste canal da internet, correr e chegar até uma alma, ó Pai, que necessita conhecer, que o teu Espírito Santo possa ajudá-lo, ó Deus bendito, ajudá-lo, para que ele possa ver isso que temos visto, porque nós precisamos que o teu corpo esteja completo, que a noiva completa entenda a sua posição, pois enquanto ela não reconhecer a sua posição, nós não subiremos no arrebatamento, porque aqueles que tu escolheste, ó Pai, predestinados desde antes da fundação do mundo, não podem se perder. Por isso, ó Pai, estamos aqui, fazendo tudo que nós pudermos fazer, pregando a verdade, para que as pessoas possam entender isto, ó Pai, o dia e o tempo que nós estamos vivendo. Ajuda, ó Pai, tenha misericórdia de cada um de nós, nos ajude, porque falhamos muitas vezes, ó Pai, muitas vezes nos empolgamos e atravessamos, porque o nosso intuito é que as pessoas possam compreender, e muitas vezes falamos duro, mas ó Pai, dai-nos a mansidão do teu Espírito Santo, mas também, ó Deus bendito, a energia que necessitamos para repreender a Satanás a todo momento, quando ele vem trazer uma falsa verdade, uma mentira travestida de verdade, que nós possamos empunhar a espada da palavra, ó Deus bendito, desembainhar essa espada e usar a todo momento para desfazer as investidas de Satanás. Tu possas nos ajudar, ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um dos teus filhos que aqui estiveram presentes, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet e aqueles que posteriormente estarão assistindo em seus lares. Ajuda-os, ó Pai, conceda-lhes tudo o que eles tenham necessidade. Esta é a nossa oração. Posso curar o enfermo, libertar o cativo, ó Pai. Oramos pelos trabalhos dos teus filhos, na qual lutam pelo sustento de suas famílias. Guarda-os, livra-os de todo mal, de todo perigo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos todas estas bênçãos. Amém e amém. Nós viemos aqui até a página 339. Nos detivemos aí, onde o profeta disse que a era de Laodiceia seria uma era curta, né? Então, a vocês, irmãos que estão conectados conosco através da internet, se há alguma dúvida aí, nós temos um número de telefone, WhatsApp, né? Se há uma sugestão também, pode nos mostrar. Se temos falhado em alguma coisa através da mensagem, possa nos falar, manda um WhatsApp para a gente, tem um número aí na descrição do canal, né? E está diretamente conectado conosco, e nós teremos maior prazer de tirar a sua dúvida, de poder ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Mas primeiro, possa tomar o Espírito Santo através da sua palavra, e assim ele abrir o entendimento, para que você possa compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Nós vamos aqui fazer a nossa gratidão aos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet, né? Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter todos vocês aqui conectados conosco através deste canal,
Não sabemos por quanto tempo teremos isto, né? Mas vamos utilizar isto à medida que Deus nos conceda, né, para utilizarmos para alimentar nossas almas. Sabemos que esse tempo, o profeta diz na mensagem Festa das Trombetas, que o tempo de reunir, né, seria tirado de nós, né? Esse tempo será tirado de nós. Então, possamos lutar e nos esforçar e valorizar isto que ainda temos tempo, porque um dia, quando isso for tirado, você sentirá falta, mas você não aproveitou quando tinha oportunidade, né? Não digo isso como manivelando a ninguém, mas estou dando apenas o conselho que a palavra nos diz, né? Se nós estivermos aqui no dia do culto, não tiver ninguém, nós vamos fazer o culto da mesma forma. Para nós não estamos olhando para isso, né? Para a quantidade de pessoas. Estamos aqui para trazer a palavra, cumprir o nosso papel. Eu tenho que estar no meu posicionamento, como cada um tem que estar no seu posicionamento. Cada um deve reconhecer e ver, né, o que Deus está requerendo de você, né? E assim, através de você discernir o que Deus está querendo, então ali você vai agir da forma que Deus está pedindo e requerendo de cada um de vocês. Amém? Então, estiveram conectados conosco nosso irmão Jailson e família da Paraíba, né, irmã Marluce dos Santos e Eloá Kenara de Alto Paraíso, irmão Vilmar Marques, né, daqui de Ariquemes, justificando aí a ausência dele, está bem gripado, mas está conectado conosco através da internet. Irmão João Carlos, Jandira, irmão João Carlos e família, né, ali de Jandira, São Paulo. Irmã Keren Apuc, irmã Louise, né, Tangará da Serra, Mato Grosso. Irmão Genaí Teixeira, irmã Cida ali de Montenegro. Irmã Sandra Gomes e irmão Valdemir de Paula, né, Jandira, São Paulo. Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, né, e o irmão Alan, né, irmão Martílis Machado de Ibiriti, São Paulo, acho que é Ibiriti, Ibitinga ou Ibiriti? É Ibiriti, acho que é. De São Paulo, congrega ali com o pastor Ibitinga, São Paulo, né? Era com o pastor José Alberto ali em Jundiaí. Deus abençoe, irmão Martílis e família, né? Irmã Edilene Santos, Alto Paraíso, e pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo, né? E família, irmão Carlos Gomes, também Jandira, São Paulo. Deus abençoe a todos. Você que não conseguiu comunicar sua audiência, sinta-se também abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agradecer ao Senhor com cântico, um louvor, e após o louvor já estaremos despedidos. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Considere uma semana cheia das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Cantemos e adoremos a Ele, pois Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nunca esquecestes Israel. Irmão Martílis e o pastor Samuel Ibitinga, né, São Paulo. Está de retornar a Ele, menina do seu olho, povo escolhido e amado Deus. Logo irei ao seu palácio, já desfruto os privilégios de uma rainha, esposa aprontada no aposento alto. Achei graça aos seus olhos, preparei um banquete regado a muito vinho, alegrei o seu coração.
me rendi à majestade, em completa intimidade, desnudei perante o Rei, disse sim à sua palavra. Um novo ministério me designou, uma poderosa etapa. Não fiquei só com os presentes, mas com Isaac, meu esposo, e na recâmara me deleito com meu Senhor. Em união invisível, no mistério de ida, entendi o recado nas entrelinhas. Num propósito íntimo me reservou, revelou um segredo do seu coração. Para isso mesmo me escolheu. Eu sou dele e ele é meu. Jardim fechado e preservado, meus excelentes frutos são pro meu amado. Me fez rainha do céu, assentada ao seu lado, esposo e esposa de mão dadas, voltando pra casa. Um novo ministério me designou, uma poderosa etapa. Não fiquei só com os presentes, mas com Isaac, meu esposo, e na recâmara me deleito com meu Senhor. Aleluia! Em união invisível, no mistério de ida, entendi o recado nas entrelinhas. Aleluia! Glória a Deus! Nós entendemos o recado nas entrelinhas, né? Por isso nós podemos professar o que nós temos professado. Clama, ó Israel, ouve as entranhas de Deus, tem de ti bons pensamentos, sua promessa não esquecer. Acima dos 7 degraus encontramos o caminho da glória, graça e graça se descer. Espera, Israel, está chegando sua vez. A trombeta soará e este mesmo evangelho vos libertará. Clama, Israel, mova as entranhas de Deus, tem de ti bons pensamentos, sua promessa não esqueceu. Acima dos 7 degraus encontramos o caminho da glória, graça e graça sim desceu. Espera, Israel, está chegando sua vez. A trombeta soará e este mesmo evangelho vos libertará. Um novo ministério me designou, uma poderosa
pós-etapa. Não fiquei só com os presentes, mas com Isaac, meu esposo. E na recâmara me deleito com meu Senhor. Em união invisível, no mistério de ida, entendi o recado nas entrelinhas. Em união invisível, no mistério de ida, entendi o recado nas entrelinhas. Entendi o recado nas entrelinhas. Entendi o recado nas entrelinhas. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.